Quem sou eu na fila do rancho? Se prepare, porque em segundos eu estarei lhe atualizando a respeito da importância e relevância do serviço militar inicial das Forças Armadas na sociedade atual. Batalhão Escola de Engenharia, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao canal Irmãos de Farda. A pergunta que a gente vai fazer aqui, eu vou explicar o porquê, é quem é você na fila do rancho. Eu sou Demilson Santana, sargento veterano do quadro especial do Exército Brasileiro. E o quadro especial é formado por militares que foram aproveitados a partir do alistamento militar inicial. E após uma rigorosa seleção, foram selecionados para continuar na força, fazendo parte do efetivo do Exército. Uma característica importante do quadro especial é que esse militar não sofre transferência como os militares de escola. E com isso, eu passei neste quartel de fundo, que é o 1º Batalhão de Engenharia, no qual eu tenho muito orgulho de ter servido, exatos 30 anos e 7 meses. E por causa de ter passado tantos anos aqui, isso me torna um especialista na arte de falar sobre amizade, de falar sobre a importância do serviço militar na vida de um jovem, porque eu vi exemplos aqui de jovens que entraram numa situação bem complicada economicamente, uma situação bem complicada em termos de estudo, que hoje tem um padrão de vida que com certeza o input do serviço militar inicial fez muito bem para ele. Eu resolvi contar a história de amigos que eu fiz nesses mais de 30 anos em que passei na força. Esses homens irão falar por si mesmos como foi a experiência de um dia entrar por um portão de uma unidade como essa e o que modificou na sua vida até os dias de hoje. Todos os anos cumprindo o que determina a lei do serviço militar, todo jovem no território brasileiro com 18 anos tem que se alistar. Ele se apresentava numa regional, já que agora é online, um pouco diferente, não sei se por pandemia ou mudança de sistema, mas a maioria dos homens que aqui vão contar sua história saíram de suas casas num dia de frio e às 4 da manhã já começaram a ser bombardeados por diversas informações a respeito de servir ao exército, de quanto era terrível, de quanto era bom, que o tio gostou, que o pai se deu mal, mas ele vai recebendo informações e aí ele vai lá, se alista e ele começa o processo decisório de servir ou não, de ser voluntário ou não às Forças Armadas. Muitas das vezes essa decisão é pelos outros, né? É como se ele deixa a vida me levar. Ele canta o Zeca Pagodinho e vê no final o que vai dar. E o que eu imagino disso tudo é que cada jovem, quando ele vai numa regional, na realidade, ele está buscando uma superação. Ninguém sabe na totalidade, não tem essa informação, mesmo que tenha militar na família, não tem essa informação de como será o processo e de como será a entrada no exército, de que todas as agruras, dificuldades e desafios que ele vai passar. As histórias que nós vamos contar aqui são dos jovens que disseram sim ou o sistema disse sim para eles. E um dia eles entraram por aquele portão lá atrás, o portão das armas, do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. E ao cruzar esse portão, incorporando as Forças Armadas, existe, e claro, eu não posso negar o impacto inicial, que é pesado. Ele vai odiar o apito. De uma hora para outra, esse conscrito vê tudo virar o avesso. O seu ritmo é acelerado a 2.000 rotações por minuto. Agora ele tem número e nome, ele é responsável e responde por todos os seus atos. E ele tem obrigações básicas como arrumar a cama, manter o armário limpo, cortar o cabelo. Um dos primeiros passos é ele emprestar sua cabeça para aqui no caso do Batalhão de Engenharia, para o Argeu Mão de Tesoura. O Argeu, o falecido Argeu, em memória aí, o nosso amigo, o Argeu Mão de Tesoura brincava com a cabeça da gente. E aí você vai lembrar também do Peixinho, né? O homem que a lente dele fazia curva para te pegar e tirar foto sua, que era descontado direto da subtenência, e aí você morria no dinheiro. A gente sente hoje, né? No falecimento do nosso amigo Peixinho, foi uma perda muito grande. Nós tentamos reaver o acervo dele, mas infelizmente já havia sido perdido. Foi uma perda muito grande, que eu tenho certeza que no acervo do nosso amigo Peixinho tinha toda a história ali de Santa Cruz, toda a história do batalhão contada ali através das fotos. E esse conscrito vai aprender o valor de um copo d'água.
Ele vai aprender o valor de 5 minutos de descanso. Ele vai aprender a deixar família e amigos de infância, vai aprender o que é fome, vai aprender o que é frio e dor, aprender de como se toma um banho bem tomado em 2 minutos, descobrir o quanto vale 5 minutos de sono, aprender que nada cai do céu, a não ser chuva, que viver em coletividade não é fácil, mas é muito gratificante, e principalmente aprender a valorizar a amizade. Esse menino que passa pelo portão, ele nunca mais vai conseguir ser o mesmo, pois ele vai se tornar um homem muito mais responsável, muito mais ciente dos seus deveres como civil e como cidadão. E toda essa mudança claramente é sentida, inclusive na família desse novo conscrito. Quem aí teve um familiar, teve um filho que foi para as Forças Armadas e é sensível à mudança de comportamento, à mudança de responsabilidade, à mudança com relação à visão das outras pessoas da família, aos idosos, enfim, é a mudança de DNA. O Exército das Forças Armadas, no cumprimento de preparar uma força reserva para o caso de uma guerra, ele também auxilia a sociedade, e é isso que nós vamos mostrar na formação de um homem de valor, de um homem que sabe o valor das coisas, num homem responsável, num chefe de família responsável, em um homem que sabe o seu real posicionamento na sociedade. As histórias que vão ser contadas aqui irão com certeza mexer com o seu coração, irão fazer você voltar a um tempo atrás, em que as dificuldades te ensinaram a ser forte, em que as dificuldades te ensinaram a ser um homem muito mais preparado para as dificuldades do dia a dia. Se a guerra não vem para o nosso país, nós temos a nossa guerra urbana, onde nós homens precisamos estar preparados para enfrentá-la e vencê-la. Você perguntar a um veterano desse, ele vai dizer que isso aconteceu ontem. Ele tem todas as lembranças em sua mente. Você quer reconhecer um veterano das Forças Armadas? Simples, meu amigo. Se ele tem algo parecido com isso aqui dentro do armário, ele é um veterano. Essa gandola é de 85, meus amigos. Símbolo da 1ª Divisão de Exército e o antigo símbolo do Batalhão de Engenharia. Ela não cabe em mim, como vocês podem ver. Os meus 50 e poucos quilos ficaram pelo caminho, mas a recordação não acaba. O veterano é aquele homem que hoje ainda estufa o peito e se acha jovem com 18 anos sempre. Esse jovem senhor tem guardado dentro da sua gaveta um honra ao mérito que ele não desfaz de modo nenhum. Ele tem nas suas casas, lá dentro daquela caixinha, guardado as fotos dele novinho. Ele tem objetos que não têm nenhum valor econômico hoje, mas tem valores sentimentais que ele nunca vai se desfazer. As histórias que eu vou contar aqui serão aquelas histórias que percorrem as mesas das casas desse grande Brasil, as mesas das casas da reunião de domingo, daquele almoço de domingo. São as histórias que percorrem os bares, a roda de amigos, que você já ouviu várias vezes e agora eu resolvi contá-las. Esse canal vai contar histórias de amigos que por causa de um punhado de salgados se tornaram irmãos. Histórias de homens que batizaram o filho dos outros e se tornaram compadres, por causa de uma atitude simples como uma bananada ou um copo d'água. O que vamos retratar aqui é uma amizade que vai além do tempo, uma amizade que não acaba com cada um indo para o seu lado, mas é uma amizade que perdura até a eternidade. Eu digo que é até a eternidade, porque enquanto esses homens viverem, eles serão irmãos de farda. Eu farei menção aqui a uma postagem que eu achei interessante do nosso amigo Wagner Luiz, que diz o seguinte: é muito gratificante ver os amigos que outrora serviram a caserna comigo e hoje todos no segmento de suas vidas, com cabelos grisalhos, uns pais, outros avós, mas todos no caminho do bem. Essa frase do nosso amigo Wagner, um abraço Wagner, ela sintetiza bem todo o sentimento que esses homens têm. Esses homens hoje são pais, são avós, mas eles nunca saíram da fila do rancho. Se você puder lembrar, você que é veterano, e com certeza você vai lembrar daquela galinha atropelada, daquele copão de mate. E o que significa quem é você na fila do rancho? Aqui na vida secular o que é falado é quem é você na fila do pão. Uma maneira de humilhação, de comparação totalmente fora de contexto. Quem é você na fila do rancho é um chamado. Segundo minha esposa, eu deveria ter feito essa frase de quem era você na fila do rancho. Mas não cabe para nós que somos soldados, porque nós nunca deixamos de ser soldado. O bom soldado com certeza será um bom profissional. Então esse é um legado sensacional que as Forças Armadas deixam do serviço militar, impresso no homem que sairá do exército e irá para a sociedade. Como esse jovem entra pelo portão principal? Seus sonhos, suas aspirações, o que ele leva na bagagem para a sua vida civil na saída?
Sem seguir aquela máxima que as famílias falam que todo homem só é homem quando passa pelas Forças Armadas, eu não irei a esse extremo, mas eu digo que um homem que passa pelo serviço militar é um homem muito mais preparado para enfrentar as dificuldades. E hoje eu queria te convidar que diante dessa tela vão desfilar hoje professores, grandes empresários, pessoas com alto padrão de vida, outros com padrão de vida um pouco mais simples, mas o mais importante é que nunca o soldado deixou de existir dentro desses homens. Não se surpreenda se você também encontrar pessoas aqui que são empresários do sinal de trânsito. Sim, empresários de sinal de trânsito. São homens que sustentaram a sua família, tendo o trabalho como força e o ideal que ele aprendeu nas Forças Armadas como uma regra e um norte de vida. Apesar de ser um representante da força, esse canal não tem ideia de retratar o pensamento da força. Eu estou fazendo um canal voltado para amigos que querem reencontrar amigos e principalmente agradecer em algum momento alguém que foi importante para ele em algum momento dentro da caserna ou fora da caserna, já que a amizade nunca acaba. Um dos pensamentos é que eu possa trazer de volta amizades que não se vê há muito tempo. Por exemplo, nós temos vídeos aqui em que o soldado, hoje homem, aos 50 anos, consegue agradecer a um instrutor que foi uma pessoa importante na sua formação como homem. Essa gratidão é muito legal para quem hoje pode estar em casa aposentado e saber que foi importante na vida de alguém, com certeza é muito gratificante. Eu gostaria de agradecer aqui a um amigo chamado Francisco das Chagas Ribeiro Martins, um grande amigo que eu tenho hoje, que foi meu instrutor quando eu entrei nessa caserna em 83, e é um cara sensacional, assim, em pequenos atos ele mostrava pra gente valores e nos tratava como homens. Tenente Martins, um grande abraço, é um prazer ser seu amigo e saber que você é um cara profissional admirado por tantas pessoas, inclusive por mim. Eu te agradeço por toda a amizade e hombridade que você teve com aquele menino em 1983. Então é isso, meus amigos, esse é o canal Irmãos de Farda. Aqui vocês vão ouvir histórias maravilhosas de homens que com certeza não têm o mesmo sangue correndo nas veias, mas que se tornaram irmãos por um dia terem entrado por aquele portão e terem se tornado irmãos vestindo a mesma farda. Eu sou Demilson Santana e esse é o canal Irmãos de Farda. E eu te pergunto, quem é você na fila do rancho?